Sexta-feira Santa, Paixão do Senhor. O Senhor, por nós, entregou sua vida. Fez-se escravo e servidor de todos. Abraçou a cruz para nos servir em sua misericórdia. Nele está a vida eterna. Tenhamos os olhos fitos no Senhor, pois o altar do sacrifício, o Calvário, tornou-se fonte de vida e de salvação para toda a humanidade. Nele pensamos toda frieza, indiferença e menosprezo presentes no mundo e talvez em nós mesmos. Oremos. Lembrai-vos de vossa misericórdia, Senhor, e santificai com vossa eterna proteção vossos fiéis, pelos quais o Cristo, vosso Filho, instituiu por seu sangue o mistério pascal, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Amém. O Verbo eterno é nossa redenção. Ele assumiu nossa condição humana para nos resgatar em seu amor e misericórdia. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que as tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou com seus discípulos. Também Judas, que havia de traí-lo, conhecia o lugar porque muitas vezes lá fora Jesus com seus discípulos. Judas, pois, tomando a corte e os servos dos príncipes, dos sacerdotes e fariseus, foi para lá com lanternas, tochas e armas. Sabendo Jesus tudo o que iria acontecer, adiantou-se e disse-lhes: A quem procurais? Responderam-lhe eles: Jesus lhes disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Pela segunda vez, Jesus perguntou-lhes: A quem procurais? Eles disseram: Respondeu Jesus: Já vos disse, sou eu. Se, pois, é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Devia assim cumprir-se a palavra que ele dissera: Dos que me destes não se perdeu nenhum. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Este servo se chamava assim Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. O cálice que meu Pai me deu, não hei de bebê-lo. A corte, pois, e o tribuno e os servos dos judeus apoderaram-se de Jesus e o ataram. Conduziram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém que um só homem morra em lugar do povo. Simão Pedro seguia a Jesus e mais outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficou fora à porta. Saiu, pois, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e introduziu a Pedro. A porteira perguntou a Pedro: Ele disse: Não sou. Os servos e os criados haviam preparado um braseiro, porque fazia frio e se aqueciam. Pedro também estava com eles, aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou de Jesus:
acerca de seus discípulos e de sua doutrina. Respondeu-lhe Jesus: Falei publicamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e nada falei ocultamente. Porque me perguntas? Pergunta aos que me ouviram o que foi que lhes falei. Eles devem saber o que lhes falei. Tendo Jesus dito isso, um dos servos que estava ao seu lado deu-lhe uma bofetada, dizendo: Assim responde ao sumo sacerdote. Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Anás enviou preso a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto isso, Simão Pedro estava de pé, aquecendo-se, e lhe disseram: Ele negou, dizendo: Não sou. Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não tive no ato com ele. Pedro negou de novo, e imediatamente o galo cantou. Levaram Jesus da casa de Caifás ao pretório. Era de manhã muito cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, a fim de poderem comer a Páscoa. Pilatos saiu, pois, para fora até eles e indagou: Que acusações trazeis contra este homem? Eles responderam, dizendo-lhe: Disse-lhes Pilatos: Tomai-o e julgai-o vós mesmos segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: Assim se cumpria a palavra que Jesus dissera, significando de que morte havia de morrer. Pilatos entrou no petróleo, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes isso por ti mesmo? Ou foram outros que te disseram isso de mim? Pilatos respondeu: Por acaso sou eu judeu? A tua nação e o sumo sacerdote entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente
teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Então tu és rei? respondeu Jesus: Tu dizes, eu sou rei. Para isto nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? dizendo isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele culpa alguma. Há um costume entre vós de que eu vos salte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então de novo eles gritaram, dizendo: Barrabás era um salteador. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe sobre a cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximaram-se dele e diziam: e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Aqui o trago diante de vós, para que vejais que não acho nele nenhum crime. Saiu, pois, Jesus para fora, com a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem. Quando o viram, os príncipes dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou mais atemorizado e, entrando novamente no pretório, disse a Jesus: De onde és tu? Jesus não lhe deu resposta alguma. Disse-lhe então Pilatos: Não me respondes? Não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: Nenhum poder teria sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso,
aquele que me entregou a ti tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos procurava libertá-lo, mas os judeus gritaram, dizendo: Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá. Era o dia da preparação da Páscoa, quase a hora sexta. Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles gritaram: Disse-lhes Pilatos: Vou crucificar o vosso rei. Responderam os príncipes dos sacerdotes: Então entregou-o para ser crucificado. Levaram, pois, Jesus consigo, e carregando a cruz às costas, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico quer dizer Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu um letreiro e pôs sobre a sua cruz. Estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram este letreiro, porque era perto da cidade o lugar onde Jesus foi crucificado, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram, pois, a Pilatos os príncipes dos judeus: Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Os soldados, uma vez que crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes, fazendo delas 4 partes, uma para cada soldado e também a túnica. A túnica, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram-se uns aos outros: Assim se cumpriu a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. Foi o que os soldados fizeram. E junto da cruz de Jesus estavam também sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe, e junto dela o discípulo que ele amava,
Jesus disse à mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. havia ali um vaso cheio de vinagre. Eles fixaram numa esponja de sopo embebida de vinagre e aproximaram de sua boca. Quando provou o vinagre, disse Jesus: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação da Páscoa, para que os corpos não ficassem na cruz no dia de sábado, por ser um grande dia aquele sábado, rogaram os judeus a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e o tirassem. Vieram, pois, os soldados e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, com que eles estavam crucificados. Chegando a Jesus, como viram já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados atravessou-lhe com uma lança ao lado, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não lhe quebrareis nenhum osso. E outra Escritura diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que secretamente por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhes permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Veio, pois, e tirou o corpo. Veio também Nicodemos, o mesmo que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, e trouxe uma mistura de perfume feito de mirra e aloés, de quase 100 libras. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram com faixas de linho com aromas, conforme é costume sepultar entre os judeus. Havia perto do local onde ele foi crucificado um horto, e no horto um sepulcro, no qual ninguém fora ainda depositado. Por causa do dia da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, ali puseram Jesus.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele dominou toda a terra, não com armas, mas com o madeiro da cruz. Reverendíssimo Senhor, Padre Rondinelli Cristino, um digno pároco desta paróquia da Imaculada Conceição de Prados. Reverendíssimo Senhor, Padre Agnaldo Luiz, que colaboram conosco nesta solenidade da Semana Santa. A minha saudação afetuosa a todos os rádios ouvintes da Rádio Serrana FM, especialmente os idosos e enfermos. Amados irmãos e irmãs, hoje ecoa um silêncio nos quatro cantos do mundo, seguindo um grande silêncio. Foi passada a página mais importante da história da humanidade. Era uma sexta-feira santa, porque morria o Senhor da vida. Começou o tempo novo da aliança, a nova aliança eterna. No alto da cruz, banhado de sangue, entregou o seu Espírito, o Filho amado do Pai, que generosamente obediente para conquistar e definitivamente a vida plena para a humanidade, escravizada de dor e de pecado. Esta morte, amados irmãos e irmãs, não é um fracasso. É verdade que a morte é o fim absoluto de tudo o que existe de bom e de mal. Doramente, a morte é o símbolo do aspecto destrutivo da existência. Mas na Sexta-feira Santa nos leva para o horizonte da vitória da vida sobre a morte, a derrota definitiva de todo o ódio e de todo o mal. O ódio é vencido, o amor pelo amor. Por isso, amados irmãos e irmãs, meditamos hoje a paixão. Mas o que é essa paixão? A paixão significa o coroamento da vida terrena de Jesus por tudo aquilo que Ele fez. Ele teve a consciência. Como vai nos dizer o evangelista São João, no capítulo 8, versículo 20. Eu falei, não falei a escondidas, mas falei publicamente nas sinagogas, nos templos, porque qual das coisas que eu falei, eu fiz? Vós quereis me condenar? Como nós acabamos de ouvir nesse relato, o evangelista São João, ele nos relata que o nosso Senhor, ele foi condenado por sua vontade, por amor a mim e amor a vocês. Jesus, amados irmãos e irmãs, sabe que é a única coisa que Ele pode levar ao drama da cruz, que levou ao drama da cruz e da morte, foi tudo aquilo que Ele falou em conformidade, em comunhão com a vontade do Pai. E todo o bem que Ele quis realizar em nosso favor, como nos fala o Salmo 115, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Então Jesus sabe sem dúvida alguma que a sua consciência não é a causa absoluta de nada de errado que tinha feito. Aquela tranquilidade que Jesus tem na consciência, isso faz dele cumprir o plano salvífico do Pai. Por isso, amados irmãos e irmãs, é o Senhor da vida
que por amor morre por todos nós, se compadecendo este mistério, o nosso coração será fonte de amor, porque foi do lado aberto de Jesus que jorrou sangue e água. São os sinais da entrega total, sem reservas de Jesus. Hoje é o dia em que colocamos diante de todos os nossos olhos a pobreza de Deus, a fraqueza de Deus, a morte do homem de Deus. Celebramos hoje a morte, um Deus que na morte mais dolorosa faz a terra se unir ao céu. A liturgia desta tarde, amados irmãos e irmãs, nos mostra a beleza perdida de Deus, como nos mostrou o profeta Isaías na primeira leitura. Não tinha beleza e nem atrativo para os nossos olhos, não tinha aparência o que agradasse, era desprezado, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. E nos diz o profeta, ressoando a palavra do evangelista São João: tudo está consumado. O centro da celebração de hoje perpassa dentro do horizonte da cruz. Ele feito cruz, ele a cruz. O crucificado é o máximo da obediência à vontade, pois foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nunca tal obediência que vem a falar com nitidez e transparência. É o amor do Filho pelo Pai, é o amor do Pai pelo Filho, nada mais singelo e frágil, de casto, como que o crucificado, dando-lhe livremente ao Pai. O Pai, entrego o meu espírito. Livremente, Jesus disse isso. Foi do coração que brotou esta bonita fala de nosso Senhor: Pai, entrego o meu espírito. Por isso, amados irmãos e irmãs, o silêncio desta tarde discernir a melodia de um amor sem palavras, sem gestos, apenas o Espírito que se une amorosamente, o canto silencioso, na presença de um Deus que carrega sobre si a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, e também participa do mistério desta salvação. Todos nós participamos desse mistério, desta salvação, porque nós não fomos comprados por moedas, nós somos comprados pelo sangue preciosíssimo de nosso Senhor, que foi derramado no madeiro da cruz. Por isso, amados irmãos e irmãs, todos nós somos chamados a compreender que Deus morreu por nossa causa e ressuscitará para nos abrir o caminho da vida plena. Ao experimentar a morte, Jesus Cristo vivencia o sofrimento extremo, tornando todas as nossas dores. Ele toma todas as nossas dores para a nossa salvação, para nos dar a vida. Assim, Ele nos mostra que nenhum sofrimento é para sempre, e que nenhum sofrimento é castigo, mas consequência do pecado. E para vencê-lo, nós precisamos nos libertar e nos purificar. Que possamos, amados irmãos e irmãs, abrir o nosso coração à graça de Deus e ao seu amor, amor que nos foi dado no madeiro da cruz, cruz que para nós não é sinal de vergonha e nem de escândalo, mas de alegria, de exultação e de salvação. Possamos retribuir
com esse simples gesto humano, a beleza e a grandeza deste amor que Deus tem por cada um de nós. Deste amor que só sabe amar e só quer amar, expressão na pessoa do seu amado Filho, Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, que possamos vivenciar esse dia em que o Senhor, do alto do madeiro da cruz, entrega a sua vida por mim e por você. Como eu disse, nós não fomos comprados por moeda nenhuma. Nós fomos comprados pelo sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos a Maria, esta mãe que estava junto ao pé da cruz, que ela possa nos ajudar a fazer este caminho de sempre mais buscar a face misericordiosa do seu amado Filho. E contemplando esta face deste Deus que é amor, possamos assim fazer o nosso percurso para chegar felizes à Páscoa do Senhor. Assim seja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. E o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, e Ele a proteja por toda a terra, e os conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos. Velai sobre a obra do vosso amor, para que vossa Igreja, presente no mundo inteiro, persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e proteger com amor o Pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos
todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, e por todo o povo fiel. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus nosso Senhor. Ajoelhemos. Lecamos Genoa, levante. Deus eterno e todo-poderoso, que por vossos filhos e filhas tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Lecamos Genoa. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, e reunis o que estava disperso, e conservai o que está unido. Velai sobre o vosso rebanho, o rebanho do vosso Filho, e a integridade da fé e os laços da caridade, unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemos.
Deus eterno e todo-poderoso, e fizestes vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, que caminhando sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, encontrem a verdade. E nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achem o repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes. Que Deus nosso Senhor, segundo sua vontade, seguindo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade
aqueles que nos governam, e por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo o erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê a saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, com oração universal, nós concluímos a primeira parte da nossa solene ação litúrgica, precedida pela proclamação da palavra. Deste momento em diante, iniciamos o segundo momento, que é a adoração da Santa Cruz. Nós adoramos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, no silêncio do nosso coração, vamos acolher em nosso meio a Santa Cruz de Cristo, da qual pendeu a salvação de toda a humanidade. Cruz que será desvelada aqui diante dos nossos olhos para a nossa adoração. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação.
salvação do mundo. Eis o lenhor da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenhor da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Então, neste instante, momento da adoração da cruz, iremos adorar os ministros extraordinários da comunhão eucarística, a Irmandade do Santíssimo Sacramento, que aqui se encontra, os ministros da palavra, os sacerdotes e todos aqueles que se encontram aqui sobre o altar. Após a adoração destes fiéis, continuaremos a celebração e no final, após a comunhão, todos terão a oportunidade de adorar a Santa Cruz. Nós adoramos a cruz de Cristo, pela qual nós somos salvos, redimidos pela sua morte redentora. Então convido a cada um nesse instante a acompanhar com o silêncio do seu coração, com a sua oração, buscando na cruz de Cristo a força para carregar também a nossa cruz de cada dia. Que nenhum de nós que hoje passaremos aqui nesta tarde diante da cruz de Cristo, como que celebrando a sua morte, o seu velório, sejamos incapazes de nos sensibilizar com esta ação tão profunda de amor de Jesus por nós. Então vamos ouvindo, através dos cantos, da nossa oração, das preces,
pedindo que nós nos tornemos cada vez mais amigos da cruz de Cristo e também fortes para carregar a nossa cruz de cada dia. Então, nesse instante, Padre Aguinaldo e eu iremos até a entrada da igreja, fazendo as 3 prostrações e, após os padres, a adoração da cruz, o beijo da cruz dos ministros da Eucaristia, ministros da Palavra, coroinhas, equipe de celebração que reza conosco, no final, então, todo o povo de Deus. Lembramos também que hoje é realizada a coleta para a conservação dos lugares santos. A cruz é enviada para a conservação dos lugares santos, naqueles lugares por onde Jesus passou, aonde se encontra uma pequena minoria de cristãos, é a ajuda do Papa com os nossos irmãos cristãos que necessitam da nossa ajuda e da nossa solidariedade. Então, de coração, nós agradecemos também a você por essa doação generosa nesta coleta para a conservação dos lugares santos.
Irmãos e irmãs, obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, temos por nosso Pai, recebemos toda a juízo da condenação, mas por nossa bondade seja a bênção do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em tua morada, mas dizer uma palavra e serei salvo.
Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação neste mistério vos consagremos sempre a nossa vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse instante, a cruz será então recolocada novamente aqui, diante do primeiro degrau do nosso presbitério, para que então todo o povo de Deus possa fazer a sua adoração, se fortalecendo na cruz redentora do Cristo Jesus. Continuaremos no silêncio, na oração, lembrando que logo mais, às 21 horas, teremos a paraliturgia do descendimento da cruz. Se o tempo permitir, do lado de fora da igreja, não sendo possível, a paraliturgia acontecendo aqui no interior da igreja matriz, e também sendo possível acompanhar pelos meios de comunicação, pelas redes sociais da nossa paróquia e também pelo Facebook da Rádio Serrana FM. Amanhã, sábado santo, teremos a seguinte programação: de 9 ao meio-dia, aqui na Igreja Matriz, veneração da imagem do Senhor morto. E às 20 horas, a solene vigília pascal, com a bênção do fogo novo, do círio pascal, da água batismal, com a renovação das promessas do batismo, o canto do Exultate, com a proclamação da Páscoa, a ressurreição de Jesus. Fiquemos de pé. Inclinai-vos para receber a bênção. Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem, eu desejo a todos vocês uma boa tarde e nós retornaremos logo mais às 21 horas com o sermão do descendimento da cruz, se possível a procissão. Estaremos prontos aqui para levar mais esse dia, nessa sexta-feira santa. Desejo a todos vocês um forte abraço, obrigado pela sua companhia, pela sua paciência e audiência e até logo mais às 21 horas. Deus abençoe a todos. Fique na paz. Aí com Jesus, que aqui também nós estamos com Ele. Amém.